A seguir, IIGD Irajá. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João. No capítulo 15. Isso. Então, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14. Então, vamos juntos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Olha só. Olha, irmãos. Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Coisa maravilhosa, né? Bom, a princípio, o importante é que cada um de nós tem essa certeza absoluta, a certeza de que a palavra é Deus falando, sim, é Deus falando conosco. Quando você tem essa certeza, a atenção que se dá à palavra de Deus é que faz toda a diferença. O que Deus fala é que vai te alimentar, vai conduzir a tua vida, vai te preparar, vai te dar vitória. Enfim, Jesus Cristo é a palavra, Ele é o verbo. Mas Ele esteve aqui na terra como um ser humano. Então Ele sabe muito bem do que o ser humano precisa. Das coisas necessárias, das coisas que deseja, Ele sabe tudo. Agora, irmão, ser amigo, o sentido da palavra amigo hoje é muito mal interpretado. Hoje as pessoas acabam de se conhecer, cumprimentam, apertam a mão, né, e passam assim uns momentos, alguns minutos juntos, e depois mais algumas vezes, e logo dizem, fulano é meu amigo, fulano é meu amigo. Mas a palavra amigo, ela é muito mais profunda. E cá entre nós, né, uma grande necessidade é ser muito prudente em relação às amizades. Mas eu não vou falar das relações humanas, das relações sociais. Nós vamos falar da comunhão com Deus, irmãos. Porque tudo que o ser humano precisa, ou melhor, acima de tudo, tem de estar acima de qualquer valor, acima de qualquer coisa, tem de ser a comunhão com Deus. Após aceitar a Jesus e ter certeza de salvação eterna, é procurar agradar a Deus. Então Jesus vem e diz, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Pronto, já entraram aqui os mandamentos, irmãos. É triste quando a pessoa se converte, se torna religiosa e fica naquela base religiosa dos 10 mandamentos da lei de Moisés. Jesus veio e resumiu todos os mandamentos em um só, em 2 partes. Amar a Deus acima de todas as coisas. Mas Ele explica com todas as forças, com todo o amor, com todo o coração. E ao próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Ou seja, o que eu quero para mim, eu tenho que querer para o meu próximo. Então, irmãos, mas a Bíblia está repleta de mandamentos. Você vê, não faça isso, não faça isso, faça assim, né? Perdoar e libera perdão, não se luta contra o ser humano, não luta contra a carne e sangue. A Bíblia está repleta de mandamentos. Como é que nós podemos resumir esse conjunto de mandamentos? Temor a Deus. Para nós, temor a Deus. Ou seja, a pessoa que se converte de verdade, irmãos, ela aceita Jesus, sabe que Jesus é a palavra de Deus, então a sua vida vai estar toda pautada na palavra. Toda a sua vida vai ser literalmente com as bases da palavra de Deus. Isso agrada a Deus? Agrada. Oh, graças a Deus. Então eu estou nessa. Isso aborrece a Deus? Deus proíbe? Estou fora disso. Todo cristão precisa ter, irmãos, o entendimento de como agradar a Deus. Então, uma coisa muito simples. Jesus disse, vós sereis meus amigos. Mas não é um homem que está falando. É Jesus, o Senhor de tudo. Imagina o lucro que tem uma pessoa que tem o próprio Deus como seu amigo. São diversas as figuras ilustrativas que a Bíblia Sagrada usa. E no momento nós não estamos contemplando uma figura ilustrativa. Nós estamos vendo Jesus Cristo aberto para dizer, você
vai ser meu amigo se você me obedecer, me respeitar. Aonde um amigo tem que obedecer a um amigo? Pelo contrário, em relação às amizades, você diz assim, faz o que eu estou te mandando. Não. Então você vê que é um amigo. Jesus está dizendo, eu estou te favorecendo. Além de ser Senhor da tua vida, eu sou teu amigo. Agora, não brinca, faz o que eu te mando. Então, irmãos, o respeito a Deus, o temor a Deus, a visão da palavra com o temor, é que vai verdadeiramente no coração de Deus definir quem é seu amigo, quem não é seu amigo. Há momentos em que Deus os chama de servos. Mas o que é ser servo? Servo é servir. É aquele que serve. Não é simplesmente aquele que quer desfrutar. Há momentos em que Deus se apresenta como pai. Aí ele diz, não é? Qual de vós é o pai que se o filho pedir pão vai dar uma pedra? Então veja, irmãos, a forma de relacionamento que Deus tem e que Ele quer com o ser humano, e a diversidade de formas que Ele usa para dizer, eu quero você perto de mim, mas me respeita, eu sou Deus, eu sou o Senhor de tudo. Então Jesus vem e diz, vocês vão ser meus amigos se fizerem o que eu mando. Coisa simples, irmãos. Aí isso nos reportou, sabe onde? Aonde? Isso nos reportou lá em Isaías, quando Deus, em Isaías, lembrou de Abraão e disse que Abraão foi seu amigo. Então abra lá em Isaías 41, no versículo 8. Vamos ler juntos, irmãos? Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão. Está vendo, irmãos? O Espírito de Deus, o Senhor Deus, está falando da descendência de Abraão e finaliza esse versículo chamando Abraão de seu amigo. Mas tu, Israel, servo meu, servo. Israel foi Jacó. Jacó, quando lutou com o anjo aquela noite inteira e teve vitória, Deus disse, eu não vou te chamar mais Jacó, vou te chamar Israel. Ou seja, você agora é pai de uma nação inteira. E Deus lembrava de quem? De Abraão. Então, eu elegi você porque você é semente do Abraão e Abraão foi meu amigo. Às vezes os pais querem abençoar os filhos, irmãos, mas não são tão amigos de Deus. E aí as suas bênçãos ficam vazias. Diz a própria pessoa que é de Jesus, ela quer desfrutar de todas as promessas que a Bíblia Sagrada tem, apresenta. Mas e a comunhão íntima? Por que será que Jesus usou a figura do amigo? Sabe por quê, irmãos? Agora Jesus, na sua simplicidade, contempla as relações humanas e sabe que quando uma pessoa é muito amiga da outra, a outra acaba participando da sua vida. Normalmente os amigos sabem das coisas. Normalmente amigo que é amigo íntimo mesmo, ele acaba sabendo. É até um erro. Deixa eu aproveitar o espaço aqui, irmãos, para abrir um parênteses aqui e te dizer, cuidado com o que você expõe para as pessoas. Só um alerta, tá? Às vezes são os melhores amigos que traem. É preciso ter muito cuidado de não levar a intimidade para fora e guardar o que é necessário. Fecha parênteses aqui. Mas por que Jesus usou a figura do amigo? Exatamente por isso. Vai dizer, o amigo confia no amigo. O amigo conta tudo para o amigo. Então o Espírito de Deus está dizendo, vamos lá, Abraão foi meu amigo, ele é meu amigo. Então eu tenho uma atenção a ele, eu tenho uma atenção à sua descendência.
Eu tenho uma atenção a Ele, eu tenho uma atenção ao que é dele. Agora, qual foi o ponto-chave de Abraão, irmãos? A simplicidade de não ter nada onde se pautar e acreditar em Deus. E obedecer a Deus. Nós falamos de Abraão como o pai na fé, o homem da fé, mas não atentamos para a simplicidade da obediência de Abraão, que quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele não hesitou um instante sequer. Ele não questionou Deus. Senhor, peraí, é minha família. Peraí, Senhor, é costume da nossa sociedade ficar em família. Eu vivo numa sociedade patriarcal. Eu estou na casa dos meus pais. Eu estou confortavelmente. Mas o entendimento, irmãos, não é literalmente sai de perto do teu parente. É não pratica o que ele pratica. Sai das crenças que vão contra Deus e sai das atitudes e do comportamento. Esquece essa forma cultural, social ou familiar que te afasta de Deus. Quando uma pessoa aceita Jesus, irmãos, ela precisa ser verdadeiramente como criança. Sabe para quê? Para ser novamente educado. Às vezes achamos que estamos certíssimos nas formas de relacionamentos, e quando você põe o seu coração na palavra de Deus, de repente você descobre quantos erros comete. A forma de tratamento, a forma de lidar, a forma de viver, a forma de falar. É lamentável, irmão, mas o ser humano erra. E muita gente se converte e não acorda que continua errando. Então Abraão, ele é um exemplo de alguém que acreditou em Deus de uma forma tão simples, que ele fez tudo que Deus mandou. Só se crê em Abraão como pai na fé, aquele homem que não olhou circunstâncias, aquele homem que foi pai aos 100 anos, aquele homem que soube, mas ele soube esperar em Deus. Ele não tomou a frente de Deus. Durante o seu tempo de espera, ele não se revoltou contra Deus. Às vezes o cristão é pirracento, irmãos. Nós estamos vivendo uma sociedade imediatista. O surgimento da internet, esse advento da internet que está trazendo essa globalização, em que as pessoas interagem umas com as outras, não importando os países, o lugar onde estejam. Uma está aqui na América do Sul, outra está lá na América do Norte, estão conversando, literalmente, simultaneamente, estamos ali, está lá no Japão e está conversando. Você aperta uma tecla e aperta duas e você digita alguma coisa e pá, já está lá. Então nós estamos vivendo no meio de uma sociedade imediatista, uma sociedade, irmãos, que quer tudo rápido, quer tudo correndo, está acostumada, teclou e já cheguei, já encontrei. Só que com Deus as coisas não funcionam dessa forma. O ser humano está vivendo acelerado. Tudo é corrido. É uma correria absurda. E corre daqui, corre dali, corre daqui, corre dali. E só para o lazer. Quando tem momentos de lazer, então vai lá, esquece da vida. E acha que com Deus as coisas funcionam da mesma forma. Cristãos vão orar, irmãos, e fazem uma oração de cochicho, uma oração de alguns minutinhos, e acabou, tipo, toma lá da cá. Ou seja, o Senhor é Deus, resolve meus problemas. A pessoa não busca, irmãos, andar com Deus. Amigo vai muito além disso. O amigo quer saber se o amigo está bem. Amigo de verdade, irmãos. O amigo quer saber se o amigo está bem. Quando o amigo sabe que o amigo não está bem, ele logo procura ver como é que ele pode ajudar. Se ele é amigo, ele faz isso. Se ele for amigo, ele faz isso. E se é de Jesus, ele se põe a orar na mesma hora para aliviar o amigo do sofrimento. Por quê? Porque, irmão, Jesus está usando a figura do amigo para dizer: você vai ser meu amigo.
se fizer o que eu mandar. Quando você fizer o que eu te mandar, você vai ser meu amigo. Ou seja, e eu vou considerar você amigo. E aí, não tem como não lembrar de Abraão, porque o próprio Deus o chama de amigo. E aí você lembra da simplicidade daquele homem, que atendia ao que Deus falava. Deus mandava e ele obedecia. Um homem, irmãos, que não tendo uma Bíblia nas mãos, entregou o primeiro dízimo da face da terra. E hoje tem cristãos do século 21 que questionam, que afrontam muitas vezes o nome de Jesus e as igrejas. Não respeitam. Nós estamos vivendo, irmãos, dentro de uma sociedade acelerada. Uma sociedade em que os valores se perderam. No passado, irmãos, antes dessa, porque agora virou também distração, né, irmãos? A pessoa pega um celular e começa a navegar, daqui a pouco está lá, e como falam, né, a linguagem virtual, e curte aqui, curte ali, curte lá, e curte não sei o que, busca novidade aqui, busca novidade. Poxa, peraí, meu irmão. Não tem fonte de pesquisa mais rápida e inteligente que a internet, com muita cautela e muito cuidado, porque tem muito lixo, tem podridão demais. Mas eu não vim aqui hoje falar de internet. Eu vim aqui trazer o que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Nós precisamos ser mais amigos de Deus. E aí entra uma gama de fatores que todos reunidos você expressa em poucas palavras: temor a Deus. Temor a Deus. As pessoas hoje estão querendo, fazem Deus de empregado. Como eu disse, às vezes oram 5 minutos. Já orei. Já orei. Como eu costumo dizer nas reuniões de escola bíblica, e eu digo, é interessante, né? A moça faz uma meia dúzia de orações corridas e joga assim, embrulha e manda em cima de Deus. E depois o moço não aparece porque, primeiro, não houve uma fé genuína na promessa. Nem promessa tem no coração. Segundo, não aprende o que é oração. Terceiro, não busca comunhão com Deus. Quarto, fica vigiando para ver quem é. Ou melhor, orando, né? Olhando. E depois, a primeira coisa que aparece vai, né? Sim, a primeira coisa, porque não foi preparado. Porque o ser humano sem Jesus é criatura. Ele só é filho quando ele é de Jesus. E aí vai. Isso quando ainda tem um pouquinho de respeito pelo corpo, que leva a sério e chega ao casamento. E logo depois começam os problemas. Daqui a pouco vem as tempestades, e as avalanches, e as torrentes. E aí vem os ciclones. E aí querem que nós, pastores, resolvamos os problemas. Aí a gente fica aí no final de dia, depois de um culto, num atendimento que vai até 11 horas da noite, até meia-noite, porque não param de chorar, porque não param de agredir um ao outro. E você olha e diz: cadê Jesus? Onde é que Jesus está? O que está faltando, irmãos? Temor a Deus. Está faltando temor a Deus. O temor a Deus é o princípio de tudo. Porque se eu temo, eu vou fazer o que Jesus me manda. E uma coisa que Ele me manda: aprenda de mim, aprendei de mim. Ele manda. Então eu preciso ser uma pessoa predisposta a aprender. Não importa se eu penso o que eu sei. Quando aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo. Quem nasce não sabe nada. Nós temos que ser pessoas dispostas a aprender de Jesus. Nós temos que ser pessoas dispostas a ouvir a Jesus. Nós temos que ser pessoas dispostas a obedecer e fazer o que Ele manda. Vida com Deus, irmãos, não é uma vida teórica. É uma vida prática e é trabalhosa. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá.
temor a Deus. Está faltando temor. O temor a Deus é o princípio de tudo. Porque se eu temo, eu vou fazer o que Jesus me manda. E uma coisa que Ele me manda: aprenda de mim, aprendei de mim. Ele manda. Então eu preciso ser uma pessoa predisposta a aprender. Não importa se eu penso o que eu sei. Quando aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo. Quem nasce não sabe nada. Nós temos que ser pessoas dispostas a aprender de Jesus. Nós temos que ser pessoas dispostas a ouvir a Jesus. Nós temos que ser pessoas dispostas a obedecer e fazer o que Ele manda. Vida com Deus, irmãos, não é uma vida teórica. É uma vida prática e é trabalhosa. Ainda esta semana lemos algumas vezes, em algumas reuniões, uma palavra, uma ordem de Jesus, quando Ele disse: trabalhai, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E Ele diz que quem dá essa comida é o Filho do Homem, ou seja, Jesus, é Ele próprio. Então, irmãos, o que está acontecendo com os cristãos? O que está acontecendo com o povo de Deus, irmãos? O povo de Deus se envolve na internet exatamente como o pecador. O povo de Deus cria as amizades como o pecador está criando. O povo de Deus põe pessoas dentro de casa que nem conhece direito. O povo de Deus se envolve em relações sociais e arranja problemas e problemas. O que está havendo com o povo de Deus? Porque o povo de Deus anda tão distraído, irmãos. Sabe o que acontece? Muitos não querem, irmãos, que a sociedade veja a diferença. Quando deveria ser literalmente o primeiro ponto. Não tem como aceitar Jesus e não ser diferente. Porque o que é conversão? Não conhecíamos Jesus, andávamos segundo os costumes da família, andávamos segundo a educação que recebemos da família, andávamos segundo, literalmente, os costumes sociais, muitos. Então nós andávamos no curso da sociedade. No curso da sociedade. Mentira é mentira, mentirinha é mentirinha, é o que dá o jeitinho, vamos lá, e tal, e, né? E pecado não, todo mundo faz e vai. E aí encontramos a Jesus. O que acontece? O pecado de Adão afastou o homem de Deus. Quando a pessoa aceita Jesus, ela se converte. Se converte, se converte. Volta para Jesus. Volta para Deus. É a volta à casa do Pai. Ora, se a sociedade está nesse sentido, e eu estou neste sentido, eu estou no contrafluxo, eu estou na contramão. Ou não? A sociedade vive na mentira. Se eu andar na mentira, eu não sou filha de Deus. Porque Jesus é a verdade. Se eu arranjo desculpas para os meus erros, e para tapar buracos eu uso de mentiras ou mentirinhas, então eu estou no curso da sociedade. Depois eu chego, quero uma bênção, eu abro a Bíblia e pego ali um versículo e marco bonitinho com destaca-texto, copio até na minha agendinha e vou orar e pego o versículo e jogo em cima de Deus. E até: Senhor, é a tua palavra, está escrito. O que está acontecendo com os cristãos, irmãos? Literalmente, irmãos. Quase que um embrulho e manda, querendo bênçãos empacotadas, irmãos. Termina-se um culto onde ministramos ensinamento de Deus, o Espírito de Deus falando na palavra, dando ensinamento. Aquilo que a pessoa acabou de aprender, ela acabou de ouvir e aprender que no lugar da ansiedade tem de estar a oração. A oração. Antes de ficar ansioso, vá orar. A tua petição seja conhecida diante de Deus em tudo. Acabou de ouvir isso. Termina o culto. Pastora, pelo amor de Deus, estou muito nervosa, estou com um problema sério em casa. A senhora ora por mim? Mas quando é que a senhora vai orar? Quando é que a senhora vai aprender a orar? Quando é que a senhora vai ter uma comunhão com Deus? Quando é que a senhora... Está vendo? Pastor, eu não quero orar. Entra ano, sai ano. 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Mas não aprende a orar. Não aprende a praticar a palavra.
Quer a bênção empacotada ou joga a responsabilidade em cima dos outros? Você sabia que toda pessoa que aceita Jesus tem de levar uma vida de oração? Quem sabe? Não é errado pedir ajuda em oração. Mas a vida toda, por qualquer coisa, irmãos, é impressionante, impressionante, de todo o meu coração, causa espanto. Você vê que as pessoas se convertem e algumas ou muitas não se importam em buscar uma comunhão com Deus, fazer de Jesus o seu amigo. O que se faz com um amigo? Por que Jesus usou essa figura? Porque ele sabe que amigo conta tudo. Como eu disse, abriu os parênteses, lembra? Errado. Mas Jesus usou a figura do amigo para dizer: você é meu amigo? Faz o que eu te mando. Quando você precisar, eu estou junto com você. Irmãos, é impressionante. O que está acontecendo com os cristãos, irmãos? É impressionante. Quando se lança um relógio de oração, alguém abre a boca e diz: como é que eu vou ter palavras para orar meia hora? Caramba, dá vontade de perguntar: você não fofoca a vida de ninguém, não? Vai lá fofocar o que o capeta está fazendo na tua vida para Jesus, dá vontade de falar. Dizer: ei, Jesus, estou passando por isso, não estou sabendo resolver. Sei que o diabo aqui está agindo, me ajuda, me ensina. Ô pastora, coisa séria, irmãos. Está faltando intimidade, irmãos. O amigo, ele é íntimo. O amigo está por perto, o amigo está perto quando precisa. Porque quando não está perto, quando precisa, não é amigo não, irmãos. Tem gente, meu irmão, aquela carinha religiosa, sabe? Aqueles braços enormes para abraçar. Quando a mão fecha lá atrás, é uma garra. Eu quero é teu dinheiro. Eu quero que você tenha para me dar. Acorda. Irmãos, a relação com Deus é coisa linda, mas é séria, meu. E a gente vê que alguns cristãos, irmãos, não querem se diferenciar da sociedade. Deixa eu dar um alerta, irmãos. Jesus diz claramente: se alguém se envergonhar de mim, ele diz, ele vai se envergonhar também diante do Pai. Ela dizia: você tem vergonha de mim, eu vou me envergonhar de você diante de Deus, do meu Pai. Que isso? Os cristãos hoje, irmãos, eu não sei o que está acontecendo. Então Deus chamou Abraão de amigo. Agora olha que coisa interessante. Deus tinha promessas para Israel inteiro, descendente de Abraão. O que Deus fez? Deus olhava para o Abraão e lembrava da promessa. O povo de Israel desviou, fez tudo o que queria, fez tudo o que quis e tal. Ficou lá no Egito aqueles 430 anos. Faraó, espancando todo mundo, arrebentando com todo mundo. Eles não suportavam o peso da vida. Era necessidade, escassez, destruição, só derrota. Egito só dá isso, o mundo só dá isso. O mundo tem muitas ilusões, seduções não faltam, os falsos prazeres, mas o diabo arrebenta. O que Israel fez? Começou a clamar a Deus. Por que eles clamaram? Eles lembraram da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Tipo assim, irmãos, bom, o Senhor é Deus. Ele é Deus. Ele não foge, não pode fugir da palavra dele. Ele prometeu, ele vai ter que cumprir. Então vamos clamar. Lembraram? Aí começaram. Ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tipo, olha, nós estamos aqui atormentados, destruídos. Faraó está arrebentando com todo mundo. Senhor, nós temos uma promessa. O Senhor fez uma promessa para Abraão, nosso pai. E o Senhor vai cumprir essa promessa. Nos tira do Egito, nos tira e tal. E choravam. E Deus ouviu e disse: realmente eu tenho uma promessa com Israel. Eu tenho um pacto com Israel. Irmãos, como é bom quando o cristão entende, irmãos, que o pacto de Deus com o ser humano é na sua palavra, irmãos.
Como é bom quando o cristão entende. Por quê? Porque nessa simplicidade, o que você acreditar da boca de Deus, colocando no coração e se firmando, Deus olha para você e diz: você acredita em mim? Muito bem. Você me obedece, você está fazendo o que eu mando, você é meu amigo. Só que eu sou Deus, eu posso fazer por você tudo o que eu quiser. Aí o que Deus fez? Deus imediatamente levantou Moisés e mandou tirar aquele povo do Egito. E aí lá vai o Senhor Deus através de Moisés conduzindo Israel. Mas em todo tempo, irmãos, o Senhor Deus alertava: não vos desvieis dos meus caminhos, não deixeis os meus mandamentos. E aí? E tem promessa para isso, e tem promessa para isso. E eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou pôr vocês numa terra boa, uma terra larga, uma terra que mana leite e mel, uma terra... Muito bem. Aí às vezes, irmãos, é um não de Deus, uma coisinha que está lá pelo meio, que a pessoa diz assim: ah, não é bem assim. Vou te dar um exemplo. Deus diz: olha, no amor não existe medo. Pega o medo e joga fora. E a pessoa não procura conhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus. Ela não se esconde no abrigo de Deus. Ela não faz da palavra de Deus a sua segurança, o seu refúgio, a sua cobertura, o seu lugar seguro. Aí por qualquer coisinha aqui na terra, ou qualquer coisinha ou qualquer coisa, se apavora. Aí Deus olha e diz: onde estou eu na tua vida? Por que você tem medo dos homens e não tem temor a mim? O que acontece, irmãos, é que muita gente boa que é de Jesus tem uma Bíblia, crê, se submete, mas não atenta. E em momentos que Satanás pega estrategicamente, derruba aquele cristão no medo, no pecado, no engano. Por quê? Porque não é amigo de Deus. Sabe uma coisa que amigo gosta? Amigo. Sabe uma coisa que amigo gosta? É de estar perto do amigo. Sim ou não? Quando é amigo de verdade, está sempre se comunicando, não está? Um ok, como vai? Sim ou não? Não estou te vendo. Oh, você não falou nada hoje. Sim ou não? Exatamente, meu irmão. Cadê os amigos de Deus? Quando o cristão começa, irmãos, a participar de culto por obrigação, porque ele tem consciência dos mandamentos, congregai-vos. Consciência. Congregai-vos. Palavra, Novo Testamento. Não deixando a nossa congregação, mandamento. Quando o cristão, irmãos, quando ele chega ao ponto de a oração ser um fardo, tem cristão que a oração é fardo. Ele ora 5 minutos e diz: já orei. Hoje eu orei. Muitos passam o dia, viram a noite e não oram. Não tem prazer em conversar com Deus. Não tiveram o prazer de procurar conhecer os segredos da oração, ou como é que se pode orar. Tem gente que pensa, irmãos, metodologicamente, raciocina dentro do campo material. Bom, eu estou orando, se eu dobrar meus joelhos, se eu estou no canto, fecho a porta, e se eu estou falando. Não, meu irmão. Você pode estar em qualquer lugar desse planeta e não poder parar para dobrar o joelho, nem abrir a boca, e o teu espírito está orando, e você está conversando com Deus. Você pode estar de boca fechada, e o teu espírito está cantando um louvor em adoração a Deus. O cristão que se enche do Espírito Santo, muitas vezes ele acorda, e quando ele acorda, ele percebe que dentro dele está uma canção. É o espírito dele que está adorando a Deus. Que é isso, pastora? O ser humano é um ser triuno, meu irmão.
espírito, alma e corpo. Enquanto o ser humano servir a Deus religiosamente, ele só vai se preocupar com coisas externas. Quando ele colocar a palavra viva dentro do coração de verdade, aí sim ele vai ter o novo nascimento. Muita gente entra nas igrejas, irmãos, mas não se submete à palavra, sabe por quê? Porque ainda não nasceu de novo. Muita gente tem aparência religiosa, carrega a Bíblia, fala versículos à vontade, canta música evangélica e pula e louva. Não tô dizendo que é errado, por favor. Cada momento é o seu momento, por favor. Tem um momento da oração, de contrição, de joelho ou com a cara no chão. Tem um momento que você adora e tem um momento que você pula, você louva. Glória a Deus. Mas muitos cristãos, irmãos, são externos demais e nunca foram internos. Ou seja, nem sabe o que se passa dentro de si. Tem cristão que é capaz de, passando por momentos dificílimos, pensar em suicídio e não perceber a loucura que estão fazendo. Loucura. Por quê? Porque você tem que saber dominar o seu interior. Então Deus disse: Abraão é meu amigo. Sabe por que Abraão era amigo de Deus? Por um fator, uma coisa simples, porque ele creu. Pronto. Abraão era assim, Deus falou, ele creu. Então Deus fez uma promessa a ele, de que a descendência dele herdaria uma terra maravilhosa, terra de leite e mel. Muito bem. Então, quando eles caíram em profundo sofrimento, eles lembraram daquela promessa e começaram a clamar. O que Deus fez? Como eu disse, levantou Moisés, e vocês sabem. E lá foi Moisés para libertar aquele povo da escravidão do Egito. Abraão recebeu a promessa para sua descendência. Aí Deus vem e chama Abraão de seu amigo. E o que Deus faz? Aí Deus tem um amor pela descendência do Abraão. Deus começa a olhar a descendência do Abraão. Você tem na Bíblia, irmãos, promessas de tudo para a descendência. Você tem promessa de poder, você tem promessa disso, você tem promessa daquilo. Tem gente que só fica, tá ali, mas não é amigo de Deus, irmãos. Quantos pais, irmãos, querem seus filhos nos pódios aqui na terra? Estrelas no estrelato, literalmente na fama, mas não se preocupam com a salvação dos seus filhos. E abrem a boca para dizer: eu amo a Deus, quando deveriam procurar ser amigos de Deus. Então Jesus disse: você vai ser meu amigo quando você fizer o que eu te mando. Aí o que Deus fez, irmãos? Olhando para a descendência de Abraão, Deus olhava para Abraão. E é uma coisa que me impressiona, era a forma amorosa e carinhosa que Deus tinha com a descendência de Abraão. Aí nós temos que estender a leitura em Isaías. Vamos lá? Isaías 41, voltando ao versículo 8 até o 10. Vamos, de 8 a 10. Vamos juntos? Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Forte demais, não, gente? Tudo isso por quê? Porque Abraão foi amigo de Deus.
Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Então Deus disse: Abraão é meu amigo. Sabe por que Abraão era amigo de Deus? Por um fator, uma coisa simples, porque ele creu. Pronto. Abraão era assim, Deus falou, ele creu. Então Deus fez uma promessa a ele, de que a descendência dele herdaria uma terra maravilhosa, terra de leite e mel. Muito bem. Então, quando eles caíram em profundo sofrimento, eles lembraram daquela promessa e começaram a clamar. O que Deus fez? Como eu disse, levantou Moisés, e vocês sabem. E lá foi Moisés para libertar aquele povo da escravidão do Egito. Abraão recebeu a promessa para sua descendência. Aí Deus vem e chama Abraão de seu amigo. E o que Deus faz? Aí Deus tem um amor pela descendência do Abraão. Deus começa a olhar a descendência do Abraão. Você tem na Bíblia, irmãos, promessas de tudo para a descendência. Você tem promessa de poder, você tem promessa disso, você tem promessa daquilo. Tem gente que só fica, tá ali, mas não é amigo de Deus, irmãos. Quantos pais, irmãos, querem seus filhos nos pódios aqui na terra, estrelas no estrelato, literalmente na fama, mas não se preocupam com a salvação dos seus filhos. E abrem a boca para dizer: eu amo a Deus, quando deveriam procurar ser amigos de Deus. Então Jesus disse: você vai ser meu amigo quando você fizer o que eu te mando. Aí o que Deus fez, irmãos? Olhando para a descendência de Abraão, Deus olhava para Abraão. E é uma coisa que me impressiona, era a forma amorosa e carinhosa que Deus tinha com a descendência de Abraão. Aí nós temos que estender a leitura em Isaías. Vamos lá? Isaías 41, voltando ao versículo 8 até o 10. Vamos? De 8 a 10. Vamos juntos? Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Forte demais, não, gente? Tudo isso por quê? Porque Abraão foi amigo de Deus. Irmãos, o Senhor Deus nos examina e procura dentro de nós os valores, irmãos. Os pais querem seus filhos famosos, querem seus filhos ricos, e não se preocupam se os seus filhos estão salvos, se eles estão literalmente a caminho da salvação. Eu me impressiono. Quantas vezes recebo mães, recebo pais. Não, eu preciso, meu filho precisa de um estágio. Meu filho precisa de um estágio. Só está orando pelo seu filho. Não, eu não paro, estou pedindo. Jesus disse pedir da Suzana, estou pedindo esse estágio, já faz 6. Não entendeu nada. Será que já levamos esse filho à presença de Deus? Será que Deus vê que nós desejamos acima de tudo a salvação daquele filho? Quais são os nossos valores? Tudo isso, irmãos, vai pesar no coração de Deus. Toda pessoa que dá mais valor às coisas materiais que às coisas espirituais, você pode ter certeza absoluta, ela não alcançou a presença de Deus.
Que isso, pastor? Não. Ela está gritando, ela pede, ele pede, ela pede, ele pede. Não, meu irmão. Quando nós somos amigos de Deus, nós contamos tudo para Ele. Nós ouvimos tudo o que Ele tem a nos dizer. A gente não se chateia quando vem num culto e o culto é de repreensão. Vai dizer, para com isso. Acaba com isso, acaba com aquilo. Deus teve, o Senhor Deus, Ele tinha um carinho, uma forma tão especial de falar sobre Israel. E o que eu entendo é que todas as vezes que Deus se dirigia com carinho ao povo de Israel, Ele lembrava do Abraão. Ele lembrava do Abraão. Ou seja, ele foi tão meu amigo, ele foi obediente, ele foi meu servo. Eu fiz uma promessa, eu tenho um pacto com ele, para eles. Os pais podem abençoar seus filhos em tudo, irmãos. A Bíblia está cheia de promessas. Mas se você não tiver, acima de tudo, no seu coração o propósito de que o seu maior valor é a salvação da sua vida e da sua família, pode ter certeza, meu irmão, que no coração de Deus, infelizmente, ainda não alcançou. Ô pastora, observe, irmãos, Jesus diz, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Está na Bíblia que eu estou falando? Está na Bíblia? E Jesus, o que adianta? Você vai ganhar o mundo inteiro, você vai ficar famoso. Às vezes a gente vê em algumas cidades, em algum lugar, você passa em alguma cidade, você vê um busto assim de, né, uma imagem de uma pessoa que foi famosa, aqui no Rio mesmo. Chega em alguma área, você vê lá um cidadão que foi famoso, né? Está lá a figura do cidadão, né? Com respeito pela pessoa, obviamente, mas já se passaram tantos anos e de repente ninguém nem lembra. Ninguém nem lembra. Aí, quando alguém comenta, porque já se passaram 2, 3 gerações. Ô, gente, vamos ser sinceros, irmão, né? Quando chega 21 dia de Tiradentes, mas quem é Tiradentes? Pergunta para a garotada, quem é Tiradentes? Pergunta, com respeito, mas vamos perguntar, quem é Tiradentes? Você sabe quem ele foi? Você sabe? Você conhece historicamente alguma coisa? O que importa para você? Importa para você? Você gostaria de ter uma imagem do teu bisavô lá dentro da tua casa? Tá mal. Às vezes a pessoa fala, tem gente que bate no peito, né? Meu tio é o fulano de tal. Tá bom. Daqui a 3 gerações, quem é esse tio? Acabou. Diga assim, passou. Passou. Tudo passa, meu. Vamos à realidade, irmão. Irmãos, os valores do homem hoje não são os valores de Deus. E lamentavelmente os valores de muitos cristãos não são os valores de Deus. Pessoas se convertem, poderiam, irmãos, se enriquecer poderosamente dos ensinamentos de Deus. O que é mais valioso? Uma pessoa rica ou uma pessoa sábia? Não sei, depende dos valores de cada um. Depende dos valores de cada um. Tem gente que é rica que só misericórdia. Não tem temor a Deus, não tem Jesus. Quando bebe, que se enche de bebida, faz uma vergonha que só misericórdia. Já parou para pensar? Diz assim, meu Deus, há uns anos atrás, houve uma personalidade aí, não foi nem no Brasil, um nome conhecidíssimo. Apresentaram o cidadão bêbado, urinado, famoso. Se tivesse Jesus, não se embriagaria. Não ia aparecer urinado. A mocinha famosa foi para o carnaval. E se foi de propósito, não se sabe. Se foi ou se não foi.
Mas quando a câmera filmou, estava sem a peça íntima. Claro, com certeza foi proposital. E aí se converte. Caramba, misericórdia. Pois é. Adianta ser rico, ser famoso e não ser sábio? Pensa, por favor. Pensa, por favor. E eu falei ilustrei aqui com esses casos aberrativos, mas a gente pode usar coisas mais simples, irmãos. Tem uma linguagem populesca nojenta aí. Tem gente que tem aparência e tal, tem um bem material, tem alguma coisinha lá, e de repente pisou no calo, desce o barraco, meu irmão. Não é esse o termo? Essa palavra podre? Desculpe, viu? Desculpe pelos seus ouvidos que são santos. Sério? Não use expressões. Mas não tem temor a Deus, irmão. Não tem sabedoria. Se a pessoa não tem sabedoria para educar um filho, irmãos. Não tem sabedoria para exortar uma esposa em público, um marido. A gente cansa de ver isso aqui, meu irmão. No dia a dia. Fica quieto, tô falando. Ei, que isso? Ei, que isso? Que é isso? Que é isso? Acorda. Mas não aprende. Sabe por que não aprende? Porque não quer ser amigo de Deus. Porque se é amigo, quer ficar perto. O amigo quer ficar juntinho, meu irmão. Tem gente que diz que ama a Deus, mas as oportunidades que tem, meu irmão, tempo que tem, dedica muito mais às coisas do mundo que a Deus. Quanto tempo de oração você tira? Quanto tempo de oração você tem no seu dia a dia? Quanto tempo é ter comunhão com Deus? Vamos lá. Quantas vezes na semana você se senta para fazer um estudo bíblico de um culto que Deus falou contigo? Ou de alguma coisa que te chamou a atenção para te dar uma sabedoria? Quantos cristãos, irmãos, não têm noção do que são frutos do Espírito Santo? Estudando um pouquinho dos frutos do Espírito Santo, às vezes você se surpreende e diz: meu Deus, eu não via dessa forma. Eu não via dessa forma. Todo mundo pergunta para o mundo o que é paciência, o mundo vai dizer saber esperar. Pergunta se o mundo tem, não tem. Pergunta ao cristão, o que é paciência? Saber esperar. Saber esperar em quem? Saber esperar em Deus. O que é paciência? É esperar trabalhando. O que é paciência? É esperar com sabedoria. O que é paciência? Não ser precipitado. Mas não ser precipitado, não tomar a frente de Deus. Então, irmãos, nós vamos ser amigos se fizermos o que Jesus mandar, o que Ele manda. E a Bíblia está repleta de mandamentos. Mandamento de Deus: não fique ansioso. Não. Mandamento de Deus: não. Obedeça. Mandamento de Deus: orai sem cessar. Ore. Vamos aprender. Se eu tenho de orar sem cessar, então eu sei que eu preciso que o meu espírito ore. Se eu estou com as minhas faculdades racionais ocupadas com o meu trabalho, com alguma coisa secular, não vai impedir que o meu espírito esteja em comunhão com Deus. O cristão não sabe trabalhar o seu eu e quer trabalhar a sua família. O cristão não se conhece por dentro. É por isso que muitas vezes nem sabe onde o parente anda. Uma pastora, e conhece por fora, não conhece por dentro. Irmãos, os valores de Deus não são os valores da terra. E eu não estou dizendo que você não tem que lutar para vencer. Aliás, irmãos, o cristão tem que ser zeloso e dar cobertura a tudo que Deus dá a ele, e buscar de Deus e saber receber de Deus. Lutar sim, mas nunca passar por cima da palavra de Deus. E para terminar, eu não posso deixar de ir com você lá em Tiago, no capítulo 4. Carta de Tiago, capítulo 4.
Tiago capítulo 4, versículo 4. Quem vai ler comigo, irmãos? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo... Eita, agora pegou sério. Pastora, não tenho nada a ver com adultério. Mas Jesus não está falando de adultério da carne, de gente traindo gente, de marido trair mulher, mulher trair marido, não. Aqui ele não está falando disso, não. Pode até estar incluído, que é coisa do mundo. Mas não é isso que ele está falando. Ele está dizendo, irmãos, que muitas vezes o cristão adultera, porque atende mais à sociedade do que a ele. É capaz de passar por cima dos mandamentos dele, deixá-lo de lado e ser amigo do mundo. Então, se eu tenho amizade com o mundo e faço o que o mundo faz, que vai contra Deus, eu sou amiga do mundo. Se eu sou amiga do mundo, eu sou inimiga de Deus. Porque ele diz, olha, não há comunhão entre o mundo e eu. Quando uma pessoa se converte, irmãos, ela sai do mundo. Ela não larga apenas a macumba, a bebida alcoólica, a prostituição da carne. Ela larga também as mentiras. Ela deixa os costumes que vão contra Deus. Muitas vezes, aquela simplicidade de viver murmurando, reclamando de tudo, e acha que é normal, que todo mundo faz. Aí Jesus diz, ei, para de adulterar. Por quê? Você está indo contra mim. Você está me traindo. Você está fazendo o que o mundo faz. Você está sendo amiguinho do mundo. Você está agradando mais o mundo do que a mim. Essa questão do adultério nas coisas espirituais, irmãos, às vezes ela atinge minúcias que não são percebidas. Se Deus disse para nós, você me pertence. Faça o que eu te mando. Um costume social atinge toda a sociedade. E se eu mantenho esse costume vai contra Deus, eu estou adulterando contra Deus. Eu não estou fazendo o que Ele me manda, eu estou fazendo o que o mundo faz. Então eu estou sendo mais amiga do mundo do que amiga dele. Eu estou atendendo ao mundo e não estou atendendo a Ele. Você quer ver um adultério violento? Vai mexer. A pessoa gosta demais da moda e não põe na balança se aquela moda vai ferir o coração de Deus, se vai expor ou não. Aí o Senhor Deus chega e diz assim, você não sabe que o seu corpo é templo do meu Espírito? Você não sabe que o seu corpo é templo do meu Espírito? Você não sabe que o seu corpo, mulher, pertence ao seu marido? Então por que você está exibindo para os outros homens? Por que os seios de fora? Por que as coxas de fora? Está adulterando primeiro contra Deus, porque o mandamento é dele, e depois contra o marido. Mas não foi para a cama com ninguém, mas está adulterando. Por que está adulterando? Porque está passando por cima da palavra. Pastora, que isso? Está vendo, irmãos? Com uma simplicidade da visão que a palavra nos dá, literalmente nos abre os olhos. Vamos à realidade. Se nós murmurarmos no dia a dia das coisinhas que todo mundo murmura, reclama, nós estamos obedecendo a Deus ou estamos indo contra Deus? Então nós estamos atendendo a sociedade ou fazendo o que a sociedade faz. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Foi o que Jesus falou, seja meu amigo. Você vai ser meu amigo quando você fizer o que eu mando. Pastor, é sério? E uma simplicidade seríssima. Então, irmãos, o Abraão foi tão amigo de Deus
que Deus cumpriu cada promessa dele para a ele e a sua descendência. Você vê que os descendentes de Abraão, que ficaram ali junto de Israel, obedeceram a Deus, todos alcançaram a promessa. Os que se levantaram contra Deus se perderam. Então, a fidelidade de Deus é fantástica. Depois de tudo isso, o que nós devemos fazer? Senhor, eu quero ser teu amigo de verdade, porque eu quero ser como meu pai, meu amigo. Porque o bom é quando o pai, além de pai, é um amigo, irmãos. Ele tem pai que é pai. Ele é provedor, ele educa, mas às vezes ele não é amigo. Vem cá, senta aqui que nós vamos conversar. Ó, você fez isso, tá errado, não gostei, tarará, tarará. Se você continuar assim, eu vou te dar o castigo, fazer isso, fazer aquilo. Pô, acabou. E aí, tem tudo lá. O guarda-roupa tem as roupas que gosta, tá lá o computador, tem tudo, acabou. Pai, vamos dar um passeio, sabe que eu não tenho tempo. Tem que trabalhar para te sustentar. Acabou. Tem pai que é pai, provedor, mas amigo não é. O que nós queremos? Qual é a relação, o tipo de relação que nós queremos com Deus? Então, irmãos, só depende de cada um de nós. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Irmãos, por que muitos cristãos dos nossos dias não aprendem a levar os seus problemas a Deus? Isso mesmo. Quando você contempla pessoas na Bíblia Sagrada que viveram, andaram aqui na terra como você, como eu, num corpo de carne, um corpo humano, mas quando tinham problemas ou necessidades, eles iam a Deus para orar. Por exemplo, quando Abraão ficou ciente que Sodoma seria destruída, quando Abraão ficou ciente, o Senhor Deus falou a Abraão, revelou a ele que Sodoma seria destruída, e o sobrinho de Abraão morava em Sodoma, com a família, a primeira coisa que ele fez foi correr para a oração. Isso mesmo, ele foi orar a Deus. E fez uma oração tremenda. Cometeu falhas humanas, como todo mundo comete. Ele foi falando para Deus: Senhor, o Senhor vai destruir, tu destruirás tu, o justo com o ímpio. Então, tão logo ele ficou ciente que Sodoma seria destruída. Cara, meu sobrinho está lá. Ele foi a Deus, foi orar. Foi orar, foi levar os problemas a Deus. Foi levar o problemão a Deus. Jesus mandou que os apóstolos ficassem em Jerusalém até a descida do Espírito Santo. Eu não acredito que, tendo os apóstolos andado ao lado de Jesus, se eles estivessem vivendo hoje, no século 21, eles ficariam naquele cenáculo brincando no celular, passando mensagens, não sei. Eu fico imaginando como seria se fosse nos nossos dias. De coração, irmãos. Porque o que está acontecendo é um absurdo. E o povo cristão está na mesma forma. Jesus disse aos discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus falou através de Lucas registrou isso, e Atos dos Apóstolos, pouquinho antes de Jesus ser assunto ao céu. Abra sua Bíblia primeiro em Lucas, no capítulo 24. Versículo 49, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Quem lê comigo, irmãos? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... Então vamos lá. Então daqui a promessa, Jesus falando com os discípulos: fiquem em Jerusalém até que, ou seja, enquanto o Espírito Santo não for derramado, não saiam de lá. Bom, então duas coisas: eles teriam de ficar dentro de Jerusalém
até o derramar do Espírito Santo. Não poderiam sair dali. Obediência. Eles fazem. Lá vão eles. Até que sejais revestidos. Depois eles poderiam. Tá bom. Aí em Atos a gente confirma isso no capítulo 1, versículo 8. Vamos rapidinho, tá pertinho. Vamos então? Versículo 8. Quem vai ler? E ser-me-eis testemunhas. Então está aqui. A realidade, tá? Os apóstolos teriam de obedecer. Fiquem em Jerusalém. Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. Então Lucas falou, fiquem em Jerusalém. O Espírito Santo disse através de Lucas. E aqui vocês vão receber o Espírito Santo que vai vir sobre vós. E aí sim vocês serão testemunhas, tanto na cidade de Jerusalém, nas cidades da Judéia, até os confins da terra. Ou seja, depois que você é selado pelo Espírito Santo, onde você for, o Espírito Santo está em você. É como dizemos, irmãos, a bênção, a maldição acompanha a pessoa. Essa história de dizer que eu vou ser feliz em tal lugar, isso é falta de conhecimento, isso é cegueira. Não é? Então, fiquem em Jerusalém. Agora, vamos lá, irmãos. Jesus não disse, fiquem suplicando, orando, gemendo, jejuando dia e noite. Jesus não falou, mas eles sabiam. Eles teriam de ficar em comunhão com Deus, ligados a Deus. Porque se estivessem desligados de Deus, com certeza, de repente, estava até dormindo. Está dormindo fisicamente, no momento que ela era para estar acordada e ela estaria dormindo. Ou, não, eu vou lá fora, vou tomar um ar fresco, estou aqui já tem muito tempo. E como foi que eles esperaram? A forma. Então, vamos lá. Vai no capítulo 1, versículo 13 e 14. 13, quem vai ler comigo? E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago e João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Está vendo, irmãos? Eles esperaram, eles obedeceram, eles ficaram no cenáculo, não saíram, e eles ficaram em todo o tempo orando. Olha só, eu citei o caso de Abraão porque a destruição era iminente sobre Sodoma e o sobrinho dele estava lá, e ele correu para orar. Não fui com você na Bíblia, que eu creio que a maioria aqui conhece. Quem conhece? Abraão correu para orar. Bom, estamos diante da iminência de uma desgraça. Vai atingir a família. Oração. Vamos falar com Deus. Só Ele pode dar o livramento. Jesus chega e diz para os discípulos, fiquem lá em Jerusalém. Fiquem lá. Até que sejais revestidos de poder. Até do alto. Lá vão eles. Obediência. Mas eles não ficam conversando. Eles estavam... Quantas pessoas estavam lá? Os 11 apóstolos, Judas havia já partido, já havia feito a besteira dele, vendido Jesus. E estão lá outras pessoas, está aqui Maria, mãe de Jesus, está aqui com outras mulheres, outras pessoas estavam lá, os seus irmãos. Mas eles não estão conversando, jogando conversa, estão orando. Esperando o cumprimento de uma promessa. Esperando que uma promessa se cumpra. Irmãos, a Bíblia está repleta de promessas de bênçãos, irmãos. Tem promessa para libertação, tem promessa para salvação. Libertação pessoal já aconteceu no Calvário. Tem promessa de libertação para a família. Crê no Senhor Jesus, serás salvo, vai ser salvo. Vai ser salvo, está liberto. Ou seja, o Calvário abrange todo mundo. Eu fico impressionado, irmãos. O que está acontecendo nos nossos dias? Que os cristãos querem bênçãos empacotadas, irmãos. Não querem pagar o preço da oração, buscar intimidade com Deus, comunhão com Deus, e ficam jogando uns em cima dos outros os seus problemas e querendo que pastores e pessoas resolvam todos os seus problemas. Está acontecendo coisa absurda. As pessoas pensam que pastores são um mercado de bênçãos. Olha, eu estou com um problema, preciso que você ore por mim, me ajuda aí. E a pessoa, você pergunta, você está orando? Estou orando, eu estou orando. Tá bom, vamos lá.
Aí você diz, vamos fazer um relógio de oração. Ô pastor, como é que eu vou ter palavras para orar meia hora? Que isso? Pelo amor de Deus, irmão, o que está acontecendo? Os cristãos não estão preocupados em buscar uma comunhão, uma intimidade com Deus, em ter uma relação profunda com Deus, de sentir o Espírito de Deus. O que está acontecendo? Está acontecendo de uma forma muito técnica. Claro que eu não posso generalizar, mas eu fico pensando, irmão, já comentei isso aqui em alguns cultos. Se essa promessa de Jesus, do derramado do Espírito Santo, tivesse ficado para agora, para o século 21, vamos lá, com a internet, com um celular de última geração na mão, como é que as pessoas aguardariam a volta de Jesus? Às vezes, para a pessoa desligar o celular num culto é uma luta. Estou sendo sincero. A gente diz, irmãos, vamos desligar o celular, que aqui não usamos a Bíblia online. Tranquilo. No meio do culto, dispara um celular. Ou a pessoa fica meio sem graça, fica meio envergonhada, porque escutou. Mas enfim, eu fico pensando, irmãos, por que os cristãos de hoje, todos, vamos dizer todos, porque a necessidade é para todos, a comunhão com Deus é para todos. Por que os cristãos de hoje não se preocupam em ter comunhão com o Espírito de Deus? Por que às vezes orar é um enfado? Por que pessoas ficam cronometrando no relógio o tempo que oram? Ontem eu orei 25 minutos. Pastor, eu estou conseguindo, já orei 40 minutos. Eu fico pensando, quando é que vamos crescer e fazer da oração um momento prazeroso da comunhão com o Pai? O que está acontecendo? E eu observo que os cristãos, tantos do Antigo Testamento, como muitos da igreja primitiva, quando tinham qualquer problema, eles oravam, irmãos. Eles iam a Deus para orar. Eles iam entregar os problemas a Deus, literalmente nas mãos de Deus. Os cristãos hoje, muitos querem receita. Pastora, mas a bênção não está na palavra? Sim, meu irmão, mas a letra é morta, ela mata. A letra mata. Quem vai fazer a palavra se cumprir é o Espírito de Deus. Ou você agrada a Deus, ou Ele nem se mexe na sua vida. Vamos ser realistas. Então eu fico imaginando, se os cristãos, se esses apóstolos, se fôssemos nós, nesta promessa, para esperarmos o Espírito Santo ser derramado do céu, e Jesus dissesse, fique em tal lugar, e fique, se fosse o caso, não é o caso, por favor, o Espírito Santo já foi derramado. 50 dias após a ascensão de Jesus, o Espírito Santo desceu, foi derramado poderosamente. O que está acontecendo, irmãos? Bênçãos não são empacotadas, irmãos. Elias foi o homem do fogo. Queria ser como Elias, o homem do fogo, o homem que fez descer o fogo do céu. Vai na carta de Tiago para ver comigo. Vamos lá? Tiago capítulo 5. Caminhando como quem vai para o Apocalipse, vai lá em Tiago. Vamos lá, irmãos? Quem lê comigo versículo 17 e o versículo 18? Quem lê? Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Está vendo, irmãos? Elias orou. Elias era homem de oração. Ele queria que Deus suspendesse a chuva. Ele foi orar. Depois ele queria que chovesse. E ele foi orar. Como eu disse, Deus avisou a Abraão que ia destruir Sodoma. O sobrinho dele estava lá. Sodoma está aí, irmãos. Sodoma é o mundo. O mundo está aí, cheio de seduções. Para alguns, para muitos distraídos, e para muitos que não encontraram a verdade, é o paraíso. As madrugadas, as festas, as farras, as baladas, está aí. Aliás, esse povo olha para a gente e diz, vocês são os pobres coitados, vocês não aproveitam a vida.
Vocês são uns pobrezinhos. O negócio é viver a vida. Tá bom. Sodoma seria destruída. Deus avisou Abraão. Ele correu para a oração. Fez uma oração minuciosa diante de Deus. E aí, Deus ouviu. Enviou os anjos lá em Sodoma. Vão lá, vão tirar a família dele de lá. Vai lá, ele está orando. Ele está pedindo. Ele está crendo. Eu me impressiono, irmãos, de todo o coração. O que está acontecendo, irmãos? Fala-se tanto de oração no meio evangélico, fala-se tanto de oração no meio cristão. Mas quando às vezes no atendimento, perguntamos, você já orou por isso? Não, por isso não. Ué, mas está me trazendo um problema. Você ainda não levou a Deus? Não, confesso que não. Então veio trazer o problema para um ser humano de carne e osso e não levou o problema. Quem pode resolver? Irmãos, o que está acontecendo, irmãos? Eu não estou dizendo que nós não podemos orar, irmãos. Mas cada cristão tem que ter sua intimidade com Deus, meu irmão. Sua vida de oração, isso é base na vida do cristão. Cristão tem que orar, meu irmão. Filho de Deus tem que ter comunhão com o Pai. Tem que aprender a levar problemas a Deus. Chegar diante de Deus e derramar o coração e contar tudo para Ele. E pedir o que você quer. É claro que a oração tem que ter uma base sólida de uma promessa. Elias orou, mas ele sabia o poder das palavras. Quando Elias foi a Acabe para dizer que a chuva estava suspensa, marca essa página aqui, se der a gente volta aqui, e vai no primeiro livro de Reis. Livros de Reis. Não estamos fazendo turnê na Bíblia correndo não, tá, irmãos? É porque o assunto é muito abrangente. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Versículo 1. Quem lê comigo, irmãos? Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo... Está vendo? Muito bem. Então vamos imaginar, vamos aqui a imaginação. Então Elias, ele vai até Acabe, o rei de Israel, que casou com a feiticeira. A maioria dos irmãos conhece, vocês participam de cultos constantemente, vocês são firmes na fé, né, irmãos? Quem conhece o caso? Faz assim, por favor, só para eu conhecer o nível. Praticamente todo mundo. Então você sabe. Então Elias, ele vai até Acabe, por quê? Acabe casou com uma feiticeira. O Elias quer dar um castigo ao Acabe. E aí ele vai até o Acabe e diz: olha aqui, né? Eu vou usar as minhas palavras, olha aqui. Tão certo, aí você acabou de ler, como Deus vive, o Deus de quem eu sou, a quem eu pertenço, perante cuja face eu estou. Olha só, que nestes anos não haverá chuva, nem orvalho, senão segundo a minha palavra. Mas ele era Deus para fazer isso? Não, ele já tinha ido a Deus, ele já tinha orado. Antes de Elias ir ao Acabe, ele foi a Deus. Ele foi a quem poderia, a quem o atenderia. Ele foi a Deus para pedir para Deus: Senhor, quando eu determinar diante do Acabe que não vai haver chuva, eu já pedi para o Senhor, estou pedindo, suspenda a chuva, Senhor, para que ele veja que eu sirvo ao Deus vivo. Você leu em Tiago, ele orou para que não chovesse. Então ele vai até o Acabe. Agora ele faz a determinação. Eu acho interessante, irmãos, as pessoas não preparam o caminho, não trabalham a sua terra. Quer ver? A pessoa vive tecnicamente no evangelho. Está escrito, está na palavra, está na palavra, está na palavra, Isaías 53, e joga. Parente cai doente, corre na igreja, ou telefona: dá para fazer uma visita para o meu parente? Aí a gente pergunta:
Perguntas básicas. Já é de Jesus? Não, ainda não. Você já falou de Jesus para ele? Não, não tem oportunidade, não tem chance de falar. Você já orou para abrir o caminho da visita? Não, vocês não vão fazer a visita? Pá, vai. Pum, vai. Pega a bola e joga. Viu, irmãos? Não há uma relação com o mundo espiritual. Não há uma comunhão com o céu. A voz do cristão, dos cristãos hoje, quase não entra no céu. Não há familiaridade. Não se prepara o caminho. Elias vai até Acabe e faz uma determinação. Mas ele orou para que Deus cumprisse a sua palavra. Está vendo, irmãos? A pergunta é: como está a tua vida de oração? Pastor, eu oro. Irmãos, cristão que não ora não pode nem dizer que é cristão. Porque ele aceitou a Cristo, o Filho de Deus, para andar com Deus, para falar com Deus, para receber de Deus. O que está acontecendo, irmãos? Aí o Elias orou a Deus, preparou o terreno, foi ao Acabe, fez a determinação. Passou o tempo, deixou o tempo passar, não tem chuva. Senão, segundo a minha palavra. Eu vejo que os cristãos hoje não confiam na palavra que falam, irmãos. Não, já orei, mas por favor, ora mais, ora por mim, ora. Eu já orei. Uma insegurança absurda. Um distanciamento tremendo. Impressionante, irmãos, o que está acontecendo? Comunhão. Irmãos, o acesso foi aberto para mim e para você. O acesso foi aberto para a pessoa mais ungida da face da terra. E foi acesso para quem acabou de receber Jesus, foi aberto. Acabou de receber Jesus, o acesso foi aberto. Você pode chegar diante de Deus, fala com Ele, chama Ele de Pai. Ele está te ouvindo. Sabe qual é o problema? O problema é que não crê. O problema é que não aprende. O problema é que não há comunhão. E daí os problemas crescem. O diabo fica ali para fazer a festa dele. É impressionante, irmãos. Pessoas têm versículos na boca, mas não têm o poder de Deus. O que está faltando? Faltando intimidade, irmãos. Está faltando comunhão. Está faltando a sua voz entrar no céu. Está faltando o entrelace com o Espírito de Deus. O que está acontecendo? A oração, irmãos, é fundamental, é básica. A oração faz parte da comunhão com Deus. Cristão que quer ser conhecido no mundo espiritual, quer que Deus confirme a tua palavra, quer que Deus te responda, ora. E aí, o outro erro grave cometido, gravíssimo, por muitos, é que não estudam, não fazem um estudo da palavra para aprender as bases. Bom, deixa eu ver o que é oração de verdade. Vamos ver como é que alguém que orou, que a Bíblia me mostra que orou e teve sucesso com Deus, Deus atendeu. Então eu vou lá, eu vou aprender. Aí marca-se um estudo sobre oração. Aí muitos não aparecem. Aí o diabo ataca. Aí corre. Ora por mim. Olha, eu estou com problema no meu trabalho. Estou sendo perseguido. Meu chefe está me perseguindo. O negócio está sério. Ora por mim. Aí você pergunta: você está orando pelo seu chefe? Não. Como é que eu vou orar? Ele está contra mim. Não estou conseguindo. Ué, ele está contra você, contra o irmão não está conseguindo orar. Mas Jesus não falou para orar por quem persegue. Não, é que, não, E onde está escrito isso? É onde mesmo? No Evangelho, né, pastor? Não, é no Jornal do Brasil. É no jornalzinho mensal da sua faculdade. Pastor, meu irmão, está acontecendo, irmãos.
Meu irmão, é a base. É a base, querido. É a base, minha irmã. A base é essa. Se eu quero que Deus me abençoe, eu tenho de conhecer o abençoador. Se eu quero Deus como pai, eu tenho que ser filha. Se eu quero Deus Todo-Poderoso que me responda e me conceda o que eu não posso, o que humanamente eu não consigo, eu tenho de conhecer a sua grandeza. Bom, deixa eu conhecer o Todo-Poderoso. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Lucas 18:1. Quem lê comigo? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Jesus não está dizendo que você tem que orar todas as vezes que tem uma necessidade. Ele está dizendo que você tem que orar sempre. O que Jesus está dizendo? Conversa com Deus o tempo todo, todas as vezes que você puder. Tantas quantas vezes você puder, conversa com Deus. Ore a Deus, entregue suas necessidades a Ele. Quando surgir um problemão, vai a Ele, que Ele é Deus. Quando você tiver com uma afliçãozinha, vai lá diante dele que Ele te dá paz. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aí a pergunta é, como é a tua vida de oração? Irmãos, vamos ser realistas, irmãos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo eu estou na igreja, aí eu oro. Intimidade com Deus, irmãos. Comunhão com Deus. Elias não foi a Acabe determinar sem antes orar e preparar o seu caminho. Pessoas vão para uma porta de emprego, eu vou em nome de Jesus, mas não oram. Não se apresentam a Deus, até para dizer, Pai, até para pedir, Senhor, é essa a porta? 3 portas se abriram. Não, eu quero as 3, eu vou ver como é que eu vou conciliar. Não, eu vou, aquela é melhor. Não, a empresa tal. Não é assim não, igreja. Deus, desde que você aceitou Jesus, Ele é teu Pai. Deus é teu Pai. Fala com teu irmão, Ele é teu Pai. Pai, entendeu? Ele é teu Pai. Ele é teu Pai. Às vezes as pessoas se enganam, irmãos. Às vezes a pessoa vai para uma empresa que pelo marketing ela está em ascensão ou está brilhando lá no topo, mas ninguém sabe que as bases dela estão com um formigueiro. A estrutura está toda trabalhada para um terremoto. Ou seja, a desgraça está para se abater. Muita gente não sabe. Irmãos, vamos à realidade. O Espírito de Deus sabe livrar a pessoa do mal. Ele livra, ele sabe livrar do mal. Mas o cristão não, já orei. É assim. Chega com um pedidinho de oração, bota no altar, pá, ou entrega na mão da gente, ou na mão dos obreiros. Ora por mim, hein? Ora por mim. Aí você pergunta, como está a tua vida? Pergunta, irmãos, como está a tua vida de oração? Como está a tua comunhão com Deus? Aí sabe qual é o rótulo que a gente ganha? Exigente. Quer saber por quê? Você sabe. Porque querem bênçãos empacotadas. Querem bênçãos prontas. Ninguém quer chegar diante de Deus para ficar lá o tempo que for. Não digo necessário, prazeroso. Irmãos, o cristão tem que parar com essa coisa de orações com métodos. Tem que chegar diante de Deus, entregar, tirar seu tempo ali, meu irmão. Oferece, deixa o Espírito de Deus ser participante do teu relógio, porque o relógio não é teu. Ninguém controla a sua vida, o seu relógio. Irmãos, está faltando comunhão com Deus. O Espírito Santo, ele vem ao nosso coração. Às vezes Deus quer alertar um cristão. Às vezes Deus quer inspirar um cristão numa oração, vamos dizer, direcionada para alguma coisa.
que Deus quer livrar, que Deus quer até abençoar, mas a pessoa não está sensível a Deus. Uma vida de oração. Como eu falei no domingo passado, eu fico impressionada de ver Jesus orando, às vezes uma noite inteira. Como sim? Lucas diz que Jesus orou uma noite inteira e depois ele saiu para ensinar e operar os seus milagres. A Bíblia diz que ele orou uma noite inteira para no dia seguinte chamar os apóstolos, chamar os discípulos. Se a pessoa não ora, irmãos, não tem intimidade com Deus, às vezes ora e fica insegura. A comunhão com Deus, irmãos, vai fazer a diferença. A tua intimidade com Deus, Deus não despreza ninguém. Jesus usa a parábola do juiz injusto para falar de uma senhorinha que mora num lugar, com certeza um vilarejo, em que só existe era uma cidade, diz aqui cidade, mas só tinha um juiz. Vamos ler esse pedacinho? Versículo 1 ainda, Lucas 18:1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis. Dá uma paradinha. Por um tempo ele o quê? Não que por um tempo, por algum tempo. A Bíblia não especifica o tempo que esse juiz não quis atendê-la. Mas foi um tempo. Foi um tempo. Só que ela não desistiu. Ah, ele não quer me atender. Já tem 1 mês que eu estou atrás dele, não quer me atender. Ah, já tem 2 meses que eu estou atrás dele, não quer me atender. Poxa, eu estou orando 3 meses, não quer me atender. Vou largar para lá. Ó, esquece esse juiz, ele não quer saber de ninguém não. Acabou. Ou seja, acabou tudo. Não vai conseguir nunca. Irmãos, quando é que o cristão vai entender, irmãos? A perseverança na oração nos dá intimidade com Deus. A perseverança na oração permite que o Espírito Santo trabalhe dentro do nosso coração. A perseverança em oração faz a nossa voz entrar no céu. Ficamos familiarizados com os anjos ficam familiarizados conosco. A nossa voz entra no céu. Quando nós aceitamos a Jesus, nós fomos registrados no céu. Quando nós oramos, nós estamos diante de poderes celestiais. Há cristãos que no mundo espiritual, eles não têm repercussão nenhuma da parte de Deus. Não oram. Não buscam entendimento. Vão orar, não tem uma promessa no coração. Às vezes tem uma promessa na cabeça, mas no coração não tem. Fazem orações frias, corridas. Já orei. Vou para a oração. Meu irmão, oração é intimidade com Deus. Oração é conversa com Deus. Oração é diálogo com Deus. Oração, dependendo do tipo de oração, do momento, principalmente do momento. Está em aflição, vai lá, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode. Daqui a pouco você começa, o Espírito Santo começa a trabalhar e te ajudar. Daqui a pouco o Espírito de Deus te faz lembrar, traz dentro de você uma pregação que você ouviu. Numa resposta, está ali uma resposta. Você diz: Deus já me respondeu. Já sai da oração calmo, tranquilo, por uma palavra que o Espírito Santo fez lembrar. Deixa Deus ter um espaço na tua vida, no teu tempo, no teu relógio, no teu coração. Deixa Deus ter um espaço na tua casa. Deixa Deus ter um espaço no teu horáriozinho de almoço, para você meditar num versículozinho. Aquele versículo pode te ajudar no final do dia a fazer você chegar em casa sem pavor, sem medo, sem desespero. Está acontecendo, irmãos, os cristãos não se alimentam espiritualmente. A comunhão com Deus está fraca, irmãos. A comunhão com Deus. O que nós estamos vendo é que as pessoas estão entrando nas igrejas, querem a bênção prontinha e vão para casa, até o próximo culto. No próximo culto eu vou lá para o culto. No próximo culto eu vou para a minha corrente. No próximo culto eu vou para a minha campanha.
Um dia desses, um jovem não deixou nem eu sair do carro. Eu parei o carro e lá veio ele. Olha, eu estou com um problemão. Eu falei, peraí, você é de Jesus, meu jovem? Mas eu estou nervoso. Eu falei, a palavra diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. E o que vem depois disso? Peraí, não, eu sei que está na Bíblia. Com certeza, não é no Jornal do Brasil. É na Bíblia. Está na Bíblia. Mas o que está na Bíblia? Eu estou nervoso. O que está na Bíblia, meu jovem? Então eu vou mostrar o que está na Bíblia. Serve para todos nós. Irmãos, quando a ansiedade começa a inquietar o coração, não há outra coisa a fazer senão correr para a oração. Se não tem a palavra no coração para segurar firme numa promessa, independentemente do pior temporal de problemas, porque quando tem uma promessa no coração, que tem raízes, que tem firmeza, que tomou conta do seu ser, que não dá um espaço para ansiedade, tranquilo, tranquilíssimo. Mas quando a palavra está apenas na memória e por dentro, na alma, está tão oscilante que a tempestade e o temporal, os trovões estão atuando ali em volta do coração, dentro dele, na cabeça. Tá difícil. Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou sair dessa? Caramba, irmãos. Era só ir num cantinho, dobrar os joelhos e dizer, Senhor, me ajuda. Eu sei que isso existe. Não estou conseguindo, me ajuda. Daqui a pouquinho, irmãos. Como Deus vive, quantas vezes passamos por isso. Aí vem um versículo dentro do coração, mas sobe, te inunda de paz. Quantas vezes, irmãos, vem uma palavra que te tranquiliza, vem uma palavra que te acalma, vem uma palavra que você diz, espera aí, eu meditei numa época nessa palavra, eu estava em grande tribulação e Deus me socorreu, foi com essa palavra que eu orei, pronto, está ali, o segredo está ali. Irmãos, é impressionante como os cristãos de hoje só querem bênçãos prontas, irmãos. Parece que as igrejas são lojas e obreiros são anjos. Ô, obreiro, fala com Deus, resolve para mim, vai. Está tudo errado, irmãos. As pessoas vão chegar naquele grande dia e não conhecem Jesus, irmão. Estão anos dentro da igreja e não conhecem Jesus. Eu comentei agora de manhã, eu fui fazer um evangelismo na estação de colégio, no metrô. Fui eu e os pastores, marquei com eles, fomos fazer o evangelismo. E aí eu falei com o pessoal, os evangelizadores, falei, ó, se pegarem desviados, principalmente, traz pra gente. Pegar alguém que entra em desespero, tô querendo morrer, traz pra gente. Mas eu quero desviado, traz desviado pra gente, por favor. Por quê? Porque a escova de aço estava prontinha. Vai, desviado? O que ele precisa? Escovada. Tira as costas. Aí tá. Aí chega uma senhora, jovem. E, tô com problema, tô na terceira relação, já tive 2 casamentos, tudo destruído. Caramba, o negócio tá sério. E aí, meu problema, faz uma oração pela minha vida sentimental. Eu falei, não é assim não. Não é assim não, moça. Você falou que teve 2 casamentos. Você quer o quê? Um terceiro casamento, um quarto casamento? Não, eu quero parar. Mas o demônio que destruiu o primeiro vai tentar destruir o segundo, vai tentar destruir o terceiro. Então você tem que ouvir a palavra. Eu sou desviado. O quê? Falei, moça, você está desviada, vivendo junto? O negócio está sério. 2 casamentos destruídos. Falei, vem cá.
dos males o menor agora, porque você está tendo a oportunidade de se reconciliar com Jesus. Porque afinal um dia seu nome foi registrado no céu. E como Jesus não brinca de lápis e borracha, o seu nome está lá. Jesus está esperando o seu conserto para você endireitar a sua vida, manter sua salvação. O seu nome está no livro da vida. Que livro é esse? Eu falei, você disse que é desviado. Quanto tempo você serviu a Jesus quando você esteve com Jesus? 10 anos. Eu falei, peraí. E 10 anos você não sabia que existe o livro da vida? Nunca ouvi. Com carinho, você vai me perdoar, mas a vontade de perguntar, vem cá, você se converteu no açougue? Ué, irmãos, o açougue só tem carne. Terceira relação. Açougue tem carne. A igreja é para se salvar. A igreja é para acabar com os erros. Sim ou não? A igreja é para ouvir a verdade. A igreja é para congregar. É para servir a Deus. Falei, senhora, a senhora nunca ouviu falar no livro da vida? Não. Tem uns postezinhos lá, nessa área pública, onde estávamos evangelizando. E eu fui à mesinha, peguei minha Bíblia e falei, vem cá, moça. Fui debaixo da luz. Falei, lê aqui. Fui lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E falei, lê aqui. Apontei para ela. E aquele que não foi achado, inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Isso está no Apocalipse? Quem sabe que está? Pois eu fiz ela ler. E ela regalou o olho. Eu falei, vem cá. Ao menos que existe inferno, você sabe. Não, isso eu sei. Mas o livro da vida você não sabia? Não sabia. E você esteve 10 anos com Jesus. Ela disse, eu fiz a obra. Falei, o quê? Que obra você fez? Você não fez na sua vida. Você está na terceira relação. Que obra você fez? A primeira obra que a minha querida amiga tem de fazer é na sua vida. Você tem que santificar, moça. Você tem que orar sério a Deus. Você tem que aprender a palavra. Não, vou voltar para a igreja. Não, moça, não é a igreja que vai te endireitar, não. É arrependimento. Aí sim. Você tem que se converter de verdade. Bom, resumindo, irmão. Ela olhou o relógio. Eu estou atrasado, eu tenho um compromisso. E saiu correndo. Falei, tá certo. Irmãos, uma vida de oração é comunhão com Deus. A oração é prática de vida. Como nós respiramos, como nós bebemos água. Pastor, prática de oração. Jesus é nosso amigo. Deus é nosso Pai. Mas nós temos de ter uma relação profunda. Problemas se levam a Deus. A primeira coisa, primeiro fator, aconteceu, surgiu um problema, uma ameaça, um vislumbre de problema. Corre para a oração. Vai entregar o teu problema a quem pode resolver. Vai a Deus, entrega o teu problema. Enquanto você não sentir que a paz veio ao teu coração, é que você precisa continuar orando e ouvindo a palavra e meditando até que você sinta a resposta de Deus. Agora, irmãos, cá entre nós é muito mais fácil, né? Toma. Papelzinho na mão do obreiro, papelzinho no altar, pedidinho de oração na mão do pastor, na mão de um, na mão de... Tá tudo muito bem, meu. Realidade que nós estamos vivendo, irmãos. Por favor, eu não estou te dizendo que você não pode pedir ajuda em oração. É que às vezes eu vejo problemas tão corriqueiros, tão simples, tão comuns, que poderiam ser levados pela própria pessoa a Deus. E Jesus resolveria no piscar de olhos. E a pessoa teria a glória e a honra de dizer, eu orei, Jesus me respondeu. Eu falei com Deus e Ele me atendeu.
Há pessoas, irmãos, que ficam 10 anos numa igreja, não tem um testemunho para contar. Sabe por que não tem? Porque não tem comunhão com Deus. Sabe por que não tem? Porque não tem intimidade com Deus. Sabe por que não tem? Porque a voz não entra no céu, não passa do teto. Eu já contei e conto sempre um caso. O pessoal pensa que é brincadeira, não é brincadeira. O moço que me contou disse que é sério. Um amigo desse moço que me contou e disse: pastor, eu tenho um amigo que é tradicional e ele faz, orações dele são toma lá da cá. Então ele acordava, ele pegou um horário mais apertado e ele estava acordando cada dia mais tarde, porque o cansaço tomava conta do corpo. E aí ele assim: Senhor, abençoa minha casa, abençoa minha família, meu dia de trabalho, abençoa meus filhos e tal, e está saindo. Acordava, ia para os chuveiros, antes de sair de casa: Senhor, abençoa minha casa, minha família, meu dia. Orações, isso não é oração, tá? Isso é brincadeira. Mas para ele era oração. E aí ele acordava. Um dia ele acordou mais tarde, correu para o chuveiro e já saiu orando, indo para a rua para pegar o ônibus. Jesus, cuida da minha casa, da minha família, cuida de tudo. Isso é brincadeira? Para, meu irmão. Lê jornal, assiste televisão, né? No tempo que não tinha internet foi que isso aconteceu. E aí tá bom, o que ele fez? Já contei para os irmãos. Pegou uma cartolina, escreveu um pedido detalhadamente: Senhor Deus, meu Pai, abençoa o meu dia, abençoa a minha casa, guarda a minha família, abençoa meu chefe, não deixa nenhum mal acontecer comigo, com a minha família, e é tudo isso aqui, amém, obrigado, Jesus. Pegou a cartolina, colou na parede do quarto. Dormiu tranquilo. Acordou em cima da hora, tomou o banho, saiu, se arrumou. Quando saiu, olhou para a parede, olhou e falou: Jesus, é tudo isso aqui, amém. O pessoal pensa que é brincadeira, não é não. O moço que me contou, esse pastor, ele e contou com uma naturalidade, assim: não, resolvi meu problema, minha oração está lá, Deus sabe tudo, minha oração está lá. A minha oração está lá. Pois é, a Bíblia também pode ficar aberta lá na sala. Ela também pode ficar aberta na mesinha de cabeceira. Não pensa você que o poder vai saltar da Bíblia e vai sair trabalhando na sua vida. Vai ter que entrar no coração. O entendimento ser aberto. Conhecer Deus de verdade. Chegar diante dele dependendo dos momentos. Tem momento de quebrantamento. Tem momento de fé poderosa para dizer: Senhor, eu não posso, mas está aqui na tua palavra, o Senhor pode. Irmãos, sinceramente, a igreja está técnica, irmãos. Não estou dizendo que somos nós, que são todos os cristãos, mas por que isso acontece por que acontece com tanta frequência, irmãos? Todo dia, irmãos, todo dia. Ora por mim, ora pelo meu filho, ora pela minha casa. Por favor, ora pelo meu chefe que está me perseguindo. Caramba, irmão, quando é que a pessoa vai ter a sua intimidade com Deus, a sua comunhão com Deus? A mocinha começa a namorar, se empolga: pastora, tá namorando sério? Você orou, menina? Orei. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Senhor, quero um príncipe encantado. No dia seguinte o príncipe está lá, mas encantado mesmo. E aí, depois que casa, desencanta. Você não conhece a história? Era o príncipe que virou um sapo. Casou com um sapo vestido de príncipe. Nós vamos deixar a historinha de criança. Irmãos, eu vou encerrar. Mas isso tem nos preocupado bastante. Por quê? Nós estamos vendo que muitos cristãos não se esforçam sequer por aprender o que é oração. Aprender a forma de comunhão com Deus. Como alcançar a presença de Deus. A intimidade com Deus. Irmãos, a atenção que Deus dá para um, Ele dá para o outro. Mas quem chama a atenção somos nós. Quem faz a diferença não é Deus, somos nós. O Saul aborreceu a Deus. Deus disse: Samuel, não adianta, Deus não vê como o homem vê, não. Eu escolhi foi Davi mesmo. Porque Samuel, o homem olha o que está diante do olho dele. Eu não, eu vou lá no coração. Ou seja, eu vou lá no íntimo de cada um. O que Deus está dizendo? Está dizendo: eu conheço você.
Eu sei como você se esfrega. Eu sei o que você pensa, eu sei o que você sente, eu sei o que você fala, eu sei o que você quer. Eu sei como você se sente. Eu sei o que você pensa a meu respeito. Então, meu irmão, não é uma brincadeira. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.